Como lidar com a natureza humana que poderá ver presa a si hábitos do passado que possam ser embaraçosos ao discípulo que deseja manter a sua comunhão pessoal com Deus? Compreendemos que o cristão sincero poderá experimentar os efeitos desagradáveis da sua velha natureza que persiste em manter-se ativa. Nesta série iremos refletir sobre como lidar com o que a Bíblia diz ser o nosso velho homem e como vencer este desafio. Ouça a meditação que segue e que foi gravada ao vivo. O velho homem já passou. 2 Coríntios 5,17. E 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Para nós cristãos, esta é uma realidade que temos experimentado. E é um texto bíblico que temos vivido. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E este versículo tem sido para muitos cristãos uma fonte de bênção. E a revelação que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa, tem tirado de cima de muitos um enorme peso. Quando há alguém que analisa a sua vida e vê que as coisas não estão bem, mas depois encontra aquela verdade de Cristo que liberta, a pessoa sente-se como nova pessoa. É como se um fardo tivesse caído de cima dos seus ombros. Porém, este mesmo versículo, para alguns cristãos que já vivem a experiência cristã há mais tempo, também se tem tornado um peso. Porque repara, se alguém diz que está em Cristo, é uma nova criatura, e depois olha para a sua vida e diz: mas as coisas velhas ainda não passaram. Ainda há coisas na minha vida que pertencem ao passado. Como é que é isso? Como é que isso pode ser? E, por vezes, há uma dificuldade em entender a promessa, o poder da promessa e o seu cumprimento na vida do crente. De maneira que, se o crente, porventura, sente que a sua experiência ultimamente não tem sido de vitória, eu imagino que estará com alguma confusão, alguma luta. Como lidar com este problema? Quantas pessoas já têm pensado: eu tenho procurado ser uma pessoa que agrada a Deus, mas não tenho conseguido? Quantos é que já têm tido uma luta pessoal consigo próprio, a dizer: eu já tenho tentado, mas não consigo? E é natural haver esta luta, porque nós temos que lidar com certas realidades na nossa vida. E a realidade é que o grande problema que as pessoas têm é a luta com o seu velho homem. E as pessoas sabem que têm esse problema, mas às vezes não conseguem vencer. Como então vencer esta dificuldade? Como é que nós podemos fazer que o nosso velho homem não volte a ressuscitar? O que é preciso fazer para que, se as coisas velhas já passaram, como é que nós podemos viver de tal forma que as coisas velhas não voltem à nossa vida? Eu creio que uma das dificuldades que os crentes poderão ter com o seu homem velho é não entenderem bem o cuidado que devem ter em assimilar a identidade de Jesus. Porque é impossível tirar o homem velho da nossa vida e pensar que ele não volta atrás. Porque ele volta. Quando se tira o homem velho, é preciso pôr lá algo novo. Porque senão o homem velho volta e o que é que ele vê? A casa está limpa. Está tudo organizado. É assim que eu gosto. E o homem velho volta a entrar. Eu penso que parte do problema está em os crentes não compreenderem a identidade de Cristo e assimilar, ou seja, receber para si e cultivar essa mesma identidade de Cristo na sua vida. O apóstolo Paulo, ao dirigir a sua palavra aos cristãos de Éfeso, ele tem o cuidado de levar estes crentes a uma compreensão da sua nova identidade. E creio que no entender do apóstolo, o crente só poderá saber o que é ser cristão se ele entender a sua identidade. Importante. A pessoa não sabe o que é ser cristão enquanto não aprende o que é que isso
significa. O crente só poderá desenvolver a sua identidade se ele apropriar a instrução de Cristo. O que é identidade? Identidade é aquilo que nos descreve. Identidade é aquilo que explica as nossas qualidades, as nossas características, a nossa natureza, a nossa essência, a nossa personalidade. Em termos cristãos, a nossa identidade define quem nós somos por causa de Cristo, porque estamos ligados a Cristo. A nossa identidade diz quais são as nossas características como cristãos, diz qual é a nossa natureza como cristãos. Podemos dizer que a Epístola aos Efésios é uma carta escrita não propriamente a descrentes, mas a crentes. Naturalmente que o descrente que lê esta Epístola aos Efésios vai aprender alguma coisa e certamente vai ser ajudado a compreender um pouco mais acerca de Cristo. O que é que os descrentes primeiro necessitam para serem ajudados? Leia comigo Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14. Romanos 10, versículos 13 a 14, que fala sobre o terem que ouvir antes de poderem crer. Como é que a pessoa pode crer naquilo que nunca ouviu? Diz assim Paulo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que a pessoa pode crer em Jesus se nunca ouviu falar de Jesus? Como é que a pessoa pode ter uma identidade segundo Cristo se nunca aprendeu acerca de Jesus? E Paulo diz: como é que as pessoas podem ouvir se não há quem pregue, se não há quem anuncie o Evangelho? Portanto, a questão da identidade, a identidade cristã, depende daquilo que a pessoa ouve, depende daquilo que a pessoa recebe, depende daquilo que aprende de Cristo. Até a fé da pessoa depende daquilo que a pessoa ouve, daquilo que a pessoa recebe. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, se a pessoa quer vencer o velho homem, tem que se concentrar na sua nova identidade. É que a pessoa por vezes não sabe como vencer o velho homem porque não sabe qual é a sua nova identidade em Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isto. Porque se o velho homem já passou, se as coisas velhas já passaram, essas coisas pertencem ao passado, não podem ressuscitar. Mas como é que nós podemos evitar que voltem? Como é que nós podemos evitar que ressuscitem? É conhecendo a nossa identidade. O descrente, aquele que não conhece o Evangelho, não tem uma identidade segundo Cristo. Não pode ter, porque nunca ouviu, não sabe, não estudou, não aprendeu de Cristo. Não pode ter. Mas os crentes já têm ouvido o Evangelho de Jesus, que invocaram o nome do Senhor, e como diz versículo 13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui escrito. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, são crentes, têm ouvido o Evangelho, têm recebido o Evangelho de Jesus, e portanto são pessoas que podem afinar as suas vidas pela doutrina do Senhor. Quando um instrumento não está afinado, tem que se usar o que é chamado um diapasão, que é um instrumento próprio pelo qual se afinam os outros instrumentos. E se um instrumento não está afinado, não pode dar sons melodiosos, não há harmonia. Assim também, o crente afinando a sua vida, a sua formação, digamos, pela doutrina do Senhor, começa a assimilar a identidade de Cristo. E só cristãos é que podem compreender a nova identidade em Cristo. Só crentes é que podem afinar a sua identidade cristã de acordo com a palavra de Deus. Há pessoas que, não sendo cristãos, têm uma ideia de como é que o cristão se comporta. Por exemplo, se um crente diz: eu fiz mal, eu roubei determinado artigo, e uma pessoa que não é crente diz logo: fizeste mal, olha, tu sabes que os cristãos não podem roubar porque Cristo ensinou contra isso. Esse tipo de conhecimento muita gente tem.
Só que o apóstolo Paulo não fica por aí neste nível de ética. Ética tem a ver com o comportamento e como definirmos os nossos princípios, os nossos valores de vida. E há muita gente que tem uma boa ética. É contra a ética roubar. Por exemplo, seria muito contra a ética se eu chegasse à sua casa, fosse lá onde você guarda as chaves do seu carro, pegasse nessas chaves e fosse para o seu carro e levasse o seu carro para ir dar um passeio. Isso é muito contra a ética de respeito, de relacionamento, de consideração. A não ser que já tivéssemos um entendimento tão próximo, tão chegado, e que tivéssemos realmente essas condições para fazermos isso. Ética é aquilo que nos define como pessoas de valor. Em relação a Jesus, em relação ao Evangelho, como é que uma pessoa pode ter uma conduta segundo Cristo se nunca aprendeu de Cristo? As pessoas podem ter um conhecimento geral do que é ser um bom cristão. Um bom cristão não rouba, não mente, não fala mal, enfim, não bate na mulher. Isso é ética geral. O apóstolo Paulo, neste capítulo 4, aos Efésios, fala sobre um relacionamento com Cristo em que a pessoa chega àquele nível de conhecimento perfeito de Jesus. E nós já vamos ver um pouco mais acerca disso. Em Efésios capítulo 4, repare no versículo 1, Efésios 4, 1, onde Paulo diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele encoraja os irmãos a andarem de uma forma digna. E este princípio é importante. Dignos da vocação. Há aqui um princípio muito importante e que nós vamos procurar entender. Porque é que Paulo diz a estes cristãos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está a falar a crentes, a cristãos. Paulo não está aqui a falar com pessoas que não têm identidade com Cristo, mas a pessoas que têm uma identidade com Cristo. Ele diz: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vossa vocação a que fostes chamados. O que ele está a fazer é encorajá-los a afinarem as suas vidas para serem na realidade aquilo que são em Cristo. Afinarem as suas vidas para serem aquilo que são em Cristo. E em que aspecto é que eles deveriam andar dignamente? Em que aspecto é que eles deviam andar dignamente? Andar segundo a vocação com que foram chamados. O que é que isso significa? É andar com respeito para com a sua própria identidade e para com o seu dom. É o crente saber quem é de Cristo, andar com respeito a essa sua vocação. Respeitar Cristo que está em nós. Muito importante. Uma pergunta. Será que é capaz de roubar? Qualquer pessoa é capaz de roubar. Por que é que a pessoa não rouba? Porque é contra a sua dignidade. É uma pessoa de respeito, é uma pessoa de honra. É uma pessoa que tem princípios. E a pessoa não rouba, não é por causa dos outros, mas por si próprio, que é a sua dignidade, o respeito que tem para consigo próprio. E quando Paulo diz para nós andarmos dignamente consoante a vocação que nós temos, é ele dizer: respeita Cristo que está em ti. Ou anda com um sentido de dignidade. Tu és um filho de Deus. Não te esqueças disso. Tu és uma pessoa salva por Jesus. O teu nome está escrito no livro da vida. Com a tua vida, honra essa realidade. Honra com a tua maneira de falar, com o teu comportamento, o teu procedimento. Honra aquilo que tu és. O crente que compreende esta realidade, andar digno da vocação, é a pessoa que também entende a sua identidade. Muito importante. Em questões da sua fé em relação a Deus, em questões de relacionamentos matrimoniais, em questões de relacionamento familiar,
tem questões de relacionamento com amigos, seja no local de emprego ou na vida social. A pessoa sabe quem é e anda dignamente consoante a sua vocação. Quando o crente, por exemplo, aqui só uma situação hipotética, uma pessoa que no seu passado tenha tido problema com o álcool, bebia muito, embriagava-se, mas depois aceitou Jesus, começou a aprender a palavra de Deus e Deus operou na sua vida e quebrou o poder do álcool na sua vida e a pessoa aprendeu a controlar-se também e está a correr bem. Vamos supor que essa pessoa está com uns amigos que estão a ter uma festa e lá há vida alcoólica com abundância. Essa pessoa vai ser tentada pelo velho homem, ou seja, o velho homem há de vir à mente, ou o diabo vai trazer memórias. Lembras-te quando tu bebias e sabia tão bem. Era tão gostoso, até te sentias mais leve. O que é que está a acontecer? A pessoa está a ser tentada. Se a pessoa se esquece de andar dignamente da vocação com que foi chamado, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu posso beber já por ser crente não significa que eu não posso beber. E o que é que acontece? Atrás de um vem outro. E eu já tenho dito, o problema não é do vinho. O problema é da pessoa que não tem dignidade da sua vocação. O problema está aí, porque se a pessoa tem respeito para consigo própria, se respeita a Cristo que está na sua vida, a pessoa vai dizer até aqui e a partir daí já começa a ser um problema para mim e pode afetar a minha conduta, a minha conversação, o meu comportamento, começa a mudar tudo isso. A mim me parece que uma das lutas que as pessoas têm com o velho homem é não saber a sua identidade a Cristo e não andarem com respeito ou com honra em relação à sua vocação com que foram chamados. Foram chamados pelo Senhor Jesus para ter uma certa vocação e a vocação é filhos de Deus. É um pouco como um soldado que honra a sua farda e a sua função, que honra a sua pátria ao cumprir a sua missão com integridade. Quando vai exercer uma função como militar, agora imagina um soldado vai fardado, está a honrar a sua pátria, está a cumprir uma missão e se lá nesse país começa a ter um comportamento que não dignifica a sua farda, não dignifica o exército. O que é que acontece? O povo daquela localidade dizem, essas pessoas venham para aqui e nem respeitam. Nem as nossas mulheres, nem as nossas crianças, nem as nossas propriedades, nem aquilo que é nosso. Não querem saber, passam por cima de nós sem respeito. Esse soldado, um soldado que faça isso, não está a honrar a sua missão, não está a honrar a sua farda, não está a honrar a sua pátria. E nós, como filhos de Deus, temos que andar de uma forma digna da nossa vocação. Não é só o problema do álcool, é o problema do vocabulário também. Há pessoas que, quando estão distraídos, falam e dizem palavras que não sei onde é que as vão buscar, nem estão no dicionário. E até essas pessoas que falam mal, dizem palavras feias e coisas do género, não estão a andar dignos da sua vocação. O que é que está a acontecer aí? O velho homem está a ressuscitar. A tua sorte é eu hoje ser cristão, senão até Sansão fugia à minha frente. Eu recordo-me quando era bastante criança, eu pensava que tinha muita força, e a minha força estava nos meus nervos. Às vezes ameaçava, olha, estás meio nervoso, eu fico com os nervos, já sabes. E quando a pessoa está a ter um comportamento desses, está a ser indigno para com a chamada que tem, a vocação que tem. Andar dignamente para com a sua vocação, neste sentido, em que o apóstolo Paulo fala, é andar com respeito para com a chamada que Deus nos tem dado. Deus nos chama seus filhos em Jesus e nós temos que respeitar isso. Isso é andar com dignidade. Honramos ao Senhor dessa forma. E Paulo descreve estes cristãos de Éfeso de muitas formas. E eu apenas vou fazer referência a algumas coisas que ele diz acerca deles. Ele diz em Efésios 2,6 que eles estavam assentados nos lugares celestiais com Cristo. Repare, Efésios 2,6. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Para que estes crentes, na realidade, vivessem esta verdade,
E para que eles fossem pessoas de fé, como Paulo se refere em Efésios 1:5, ele diz que eles eram pessoas de fé, para serem pessoas que tinham os olhos do seu entendimento iluminados, como diz versículo 18, 1:18, para eles serem pessoas levadas do cativeiro, e pessoas que tinham recebido dons do Senhor, 4:18, eles tinham que ser pessoas que honrassem a sua vocação. Para ser uma pessoa com entendimento iluminado e ter recebido dons do Senhor, é preciso ser pessoa que reconhece ou conhece qual é a sua identidade e vive a sua identidade e anda digno da vocação com que foi chamado. É porque se estes princípios não estiverem a ser vividos, o homem velho está sempre à porta. Quando Caim quis matar Abel, ele tinha feito um sacrifício como ao Senhor e Deus não se agradou do seu sacrifício. E Deus disse, Caim, qual é o teu problema? E depois o Senhor avisou Caim, olha, se fizeres bem, será para ti. Se fizeres mal, cuidado. E depois ele disse, o pecado está à tua espera à porta. O pecado jaz à porta à tua espera. E o que é que aconteceu pouco depois daí? Ele, tão enervado com o seu irmão Abel, matou o seu irmão Abel. Porquê é que ele fez isso? Porque as suas obras eram más, obviamente. Ele esqueceu-se de quem ele era. Ou, aliás, por uns momentos, ou por uns minutos, ou umas horas, melhor dito, ele não quis saber da sua identidade. Ele não quis saber da dignidade da sua vocação. E esta é uma verdade que tem que estar presente sempre connosco. Nós identificamos estas realidades, vivemos-las, porque somos quem somos. É um princípio importante. Portanto, andar dignamente é reconhecer o que é que a Bíblia diz acerca de nós e honrar essa verdade em nossas vidas. É bom não alimentar o velho homem, que poderá querer ressurgir e tentar novamente a ser uma influência dominante que atrapalha a caminhada da fé em Jesus. Continua a ouvir esta e as próximas mensagens desta mesma série, que eu creio que poderão ser um valioso auxílio espiritual para si. Alguém poderá perguntar: como começar esta viagem de progresso espiritual? É ouvindo e aceitando o convite de Jesus, que lemos em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E aí nós lemos: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida a todos para virem a Ele. Se é esta a sua decisão de aprender de Jesus, tire um momento para lhe dizer: Senhor Jesus, eu venho a Ti e com a ajuda divina procurarei aprender os Teus ensinos. Poderá ser oportuno tomar uma decisão de qualidade para Jesus. Que Deus o continue a abençoar. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.